Oba, tudo bem com você? Tô contando, tô falando um monte, tô fofocando sobre nós. Eu tô aqui ouvindo já. Eu estava aqui ouvindo e os nossos amigos estão começando a chegar aqui também, que sabem bem Ah, disso, né? que delícia. Boa noite, tudo bem com você? Tudo com você, tudo bem? Também, tudo Chegou o ótimo. Eu tava dia, né? Eu não eu sei tava não, mas eu acho que a pensando, gente está me combinando hoje na cor, hein? você tá de verde? Eu tô de verde. Eu tô de Olha, verde. eu também. Pra quem não Oi, sabe, o Ana. verde é a Oi, cor Célia. da Tem um pessoal cura, né? entrando aqui. Oi? Olha que delícia. Para quem não sabe, o verde é a cor da cura, o verde representa a classe médica, né? É verdade. Eu vim também hoje para trazer um pouco dessa coisa da planta, né? Que a gente vem Hum. desse mundo do ser mineral e a gente vai refinando, né? A planta, o ser vegetal, vem a raiz, aí vem as flores, até a gente chegar no ápice, que é quando a gente floresce. É impressionante como as plantas elas tomaram conta do nosso mundo, né, de uns tempos para cá. É, muita gente nunca tinha ouvido falar de hambúrguer de planta, e eu como hambúrguer de planta. E hoje eu vi no supermercado os detergentes de planta também. Ah, é? Não, isso eu já não conhecia. Hambúrguer de planta, eu conheço de grãos, isso para mim é novidade. Ah, quer O dizer, hambúrguer de planta é o. A gente não costuma ficar falando muito de marcas, mas é aquela fazenda do futuro, eu acho. não, acho E que esse eu olha, ainda não conheço. é uma delícia. É super crocante, macio, grande, não é um hambúrguer pequeno. E se você colocar para um desavisado, encher de recheio por cima, a pessoa não vai perceber a diferença. Isso é ótimo, eu tenho um monte de Então, amigas veganas, até a minha filha, mãe e filha. E, esse oi, mamãe, é para você. É é, ótimo, né? Nós vamos. A bonitinha. Paula atrasa um pouquinho, ela tá presa no trânsito. Ela avisou que vai atrasar uns 15, 20 minutos, mas não tem problema, porque a gente vai começando a falar aqui, até para que a gente possa manter o nosso horário, né? Os nossos Uhum. 50 minutos aí de muito conhecimento. E É uma você pena. acredita que os meus livros acabaram? Eu tô Eu com não um tenho aqui. mais livro para mostrar hoje. Tá aqui, ó, pronto. Mostro pra Olha, você. Tá aqui o nosso livro. que delícia. Esse é o nosso Que, livro. E que tem inclusive, lançamento presencial marcado já para o dia 10 de maio, né? No Learning Village, lá na Vila Madalena. E para quem quiser é, estar conosco presente, nos conhecer pessoalmente, que ainda não conhece, é só clicar no link da minha bio e confirmar a presença para o dia 10 de maio, que vai ser maravilhoso, né? aí eu já tô E por falar confirmada. em... Eu estarei Ai, lá. E eu aqui, ó, conto para aproveitando que mim. eu tô com o livro na mão, né, que isso aqui é concretização de um sonho, né, de tantos coautores, na qual você, que a Paula é a idealizadora e você é a co-idealizadora, né, que ajudou a integrar todo mundo. E eu queria começar te agradecendo, agradecendo a ela, apesar dela não estar aqui, mas ela está chegando, e agradecer a você e a toda essa espiritualidade, essa egrégora, né, o eterno que juntou todo mundo, que fizeram com que vocês intuíssem esse livro, né, e concretizar, porque eu posso falar por mim, claro, só posso falar por mim, mas eu percebi ao longo das histórias de cada um do livro, né, de todas as pessoas que trabalham de uma forma ou de outra com cura, que era uma necessidade de cada um, né? Que cada um vinha no seu caminho de busca, de conhecimento, e todo mundo expandiu muito, e chegou um momento que você precisa consolidar esse conhecimento e definir um propósito de vida, de trabalho, e agora, o que eu faço com isso, né? Então, vocês foram muito abençoadas e felizes na idealização desse livro, e sinto que tem essa egrégora, tem essa sincronia, percebi que muitos dos coautores estavam nessa busca, de definir também o seu caminho, né, esse propósito em relação ao seu trabalho. E eu estou muito feliz por poder participar, e foi essa oportunidade que vocês me deram, mas também foi um grande desafio. Né? Tive que Foi, e parar eu te para olhar muitas parabenizo. coisas. Eu te parabenizo pelo grande desafio, porque eu sei que no dia a dia que você vive é uma loucura a sua vida, eu te conheço muito bem, eu sei o quanto é, né? E a gente fez essa parceria maravilhosa no escrever, né? Quando a Paula
disse para mim que ela tinha intenção de fazer um livro com as pessoas que ela tinha entrevistado, ela estava passando por um processo de mentoria de carreira comigo. Eu falei, deixa isso guardadinho, porque no momento certo a gente vai trazer isso à tona. E olha como o universo converge, né? Nós começamos o projeto em torno de setembro, outubro, em novembro ele estava todinho pronto. A gente começou a convidar autores que já entraram em novembro de 2020. Então, nós ficamos um ano e meio para poder lançar o projeto. Em novembro de 2021 a gente lançou, né? Mas a gente ficou um ano e meio trazendo essas pessoas para dentro da egrégora, né? Acolhendo essas pessoas, acolhendo os sonhos, porque a gente estava vivendo um momento de pandemia em que as pessoas, elas sentiram esse chamado de deixar os seus legados, então teve esse despertar, esse senso de urgência que a pandemia trouxe, que foi muito legal, e que durante a pandemia inteira nós produzimos esse livro maravilhoso, né? É o seu primeiro livro? É a sua primeira experiência? É meu primeiro livro, eu já escrevo para alguns canais, né, algumas colunas, algumas revistas, mas livro mesmo é o primeiro. E foi muito interessante você até comentar agora sobre a pandemia, né? Porque eu senti uma necessidade grande na pandemia, comecei a questionar até a minha profissão, um pouco precisando me definir, né? O trabalho de autoconhecimento e propósito de vida através do meu trabalho. E foi durante a pandemia, com as lives que eu comecei a fazer, né, como médica integrativa, né, com várias ferramentas que a gente vai utilizando, integrando o ser como um todo, que eu falei, agora com a questão do Covid, essa necessidade de buscar a saúde, né, de uma maneira não só ficar bloqueando o corpo, mas que ajudá-lo a se biorregular, ajudá-lo ele na manutenção da saúde, não só ficar bloqueando. E com isso eu comecei uma série de lives falando desse trabalho, né? Então, falando do que adoece, mas do entorno e de fora para dentro, né? Muito na questão física. Me questionaram muito, mas doutora, você trabalha com estética, você é dermatologista, o seu forte no seu consultório no dia a dia, você faz estética. Por favor, me atenda, eu tenho uma emergência médica que eu preciso fazer um botox urgente. Você abre a clínica para mim, eu falei, tá bom, porque eu tenho que trabalhar online. E aí comecei a despertar para essa necessidade da estética mesmo, né? Como dentro desse âmbito da saúde como um todo. E quando vocês me convidaram, tinha acabado de vir, foi no final do ano passado, a Doris, conversando com ela, porque eu me decidi que eu ia fazer uma série de lives para poder falar. A Doris Barg, né? A Doris Barg, coautora também. Terapeuta floral, coautora também, que mora e atende em Israel, né? E eu tenho que agradecer a vocês três, na verdade. Foi ela que foi quem me convidou, fez a ponte com a Paula e depois com você. E foi interessante essa logística toda, porque eu liguei para convidá-la, porque eu falei, olha, eu preciso começar a fazer umas lives agora para falar da beleza. Comecei essa necessidade de falar da estética, da importância da estética. Só que eu estou num período de construção, é um caminho de cura meu mesmo, né, que a gente vai falar aqui ao longo da live. E quando ela falou do livro, eu falei, nossa, acho que é uma grande oportunidade de eu realmente colocar isso no papel e olhar para dentro, olhar para o que eu venho fazendo e essa consciência, né, da importância da beleza no meu trabalho e dos pacientes, a gente quem vem impactando na vida. E foi muito bacana, porque quando você falou, eu falei, putz, agora eu vou ter que fazer, né? E chegamos aqui. Não tem jeito, né? Tá agarrada, né? A gente não larga mais. Não. E isso é muito legal, né? Quando a gente tem essa parceria. E você, toda hora, eu quero mais isso. Mas olha, estou vendo que não sou só eu que tenho elogios para você, para o seu tipo de atendimento, para o seu tipo de tratamento que é diferenciado, esse seu olhar especial para o ser humano. Porque a Ana Luísa e a Cláudia Coi também estão falando aqui sobre você, que você é uma médica maravilhosa, uma dermatologista fantástica. Então conta um pouquinho para a gente, que eu acho que a maioria das pessoas aqui querem saber, o que te levou a decidir pela carreira de dermatologista? Eu vou tentar resumir, que a gente tem pouco tempo, aproveitar que a Paula não está aqui, né? Mas ela até está assistindo a gente. Mas a história é um pouquinho
pouquinho longa, tem a ver com esse caminho todo, né, desse entendimento, até chegar a culminar com esse capítulo, onde eu consegui ter mais consciência, né, porque quando eu decidi fazer medicina, você tem aquele conceito de que médico cura, que o médico cirurgião, ele é melhor, talvez você vai ouvindo isso, né? Ah, mas quem resolve mesmo é o cirurgião, porque ele corta, vai resolver a questão toda, é a cirurgia, é o neuro. E aí eu tinha uma certa pressão da família, indiretamente, assim, né? O que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. E tem que fazer emergência, tem que ser intensivo, porque você tem que salvar vidas, né? Alguém está passando mal do seu lado, você tem que resolver. E eu e sempre esse questionamento, e eu, dependendo de um determinado momento, lá para o 3º ano da faculdade, eu comecei a acompanhar uns professores de cirurgia e fui experimentando. Só que aquilo me trazia muita angústia, porque eu não sentia que aquilo, eu não entendia, não tinha consciência, mas sentia que não era meu, mas ao mesmo lado eu ficava frustrada porque eu precisava daquilo. Eu falei, ok, vou passar por isso, mas não sinto que é isso que eu vou seguir. E assim foi, até um dia que um professor meu me levou para um plantão na Baixada, lá no Rio de Janeiro, que é um ambiente assim de guerrilha, né? Salve-se quem dá para salvar. E foi muito desgastante. Foi a primeira vez, foi a segunda, na terceira que eu falei que eu ia com ele, não, porque eu sou forte, né? Eu tenho que aguentar. Morta, olheira, sem dormir, um caos. E aí ele falou assim para mim, minha filha, você tem idade para ser minha filha. Eu sei que se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, mas eu gosto muito de você, você é como uma filha para mim, e eu não queria esse tipo de vida para você. Eu sinto que você gosta, você faz com amor, mas não é seu caminho. Eu espero que você queira constituir família, enfim, e acho que isso não é uma vida, sem ser machista, para a mulher. Acho que você precisa escolher uma especialidade na qual você tem um pouco de tempo para você também. Pensa bem. E isso me fez refletir. E, coincidentemente, né, cronicamente, eu entrei para fazer a cadeira de dermatologia no 5º ano para o 6º ano. E aí eu me achei, porque eu vi que eram pequenos procedimentos, eu sempre tive uma habilidade manual. E comecei nesse caminho da dermato, que tinha a parte científica, tinha a parte estética, tinha a parte cirúrgica, minimamente invasivo, as doenças infecto-contagiosas, que eu sempre também gostei. E fui fazer dermato por isso depois. Só que aí eu me frustrei um pouco depois que eu me formei, porque a gente faz aquele diagnóstico lindo dentro da dermatologia, não só na dermato, muitas áreas médicas, nas especializações, mas você não tem muito o que fazer. Chega um determinado ponto que ou é corte, ou é crônico, é ter esse remédio meio que para sempre, e ok, nenhum problema. Mas só que eu vinha de infância, né, das minhas experiências cuidada com a minha avó, cresci no meio das plantas do mato, ela tinha chá para tudo, emplasto para tudo, remédio para tudo, até qualquer coisa ela fala, pelo menos vai dormir que passa, toma um chá, vai dormir que passa. E aquilo para mim era que passa, eu ouvi muito, né? E aí eu fiquei me lembrando disso, né, conectando, e também na 6ª série a gente tinha uma feira de ciências que conto isso também no livro, né, da cidade toda, e eu não sei por que cargas d'água a gente foi estudar homeopatia, o grupo. E eu me lembro que eu ia para a biblioteca estudar Hahnemann, foi meu primeiro contato com a homeopatia. E na homeopatia também era incrível, porque você aprendia sobre a causa, as plantas, os fitoterápicos. E eu adorei aquilo. Nós ganhamos, assim, sei lá, em 10º lugar na Feira de Ciências e foi o máximo. No ano seguinte, inaugurou um shopping próximo da minha casa e eu fui lá visitar. E encontrei uma loja que metade era produto esotérico e metade homeopatia, fitoterapia. E eu falei, uau! Aí comecei a conversar, sempre uma boa capricorniana parecia mais velha. E ele falou, nossa, eu estou precisando de alguém para trabalhar que tem um pouco de conhecimento, porque a loja é do Rio, eu estou aqui, vou ficar só um mês. Eu falei, se meu pai deixar, eu vou trabalhar. E assim comecei, fiquei 2 anos. Só que além de trabalhar dessa parte com as pedras e com as gemas, né, com a parte mais radiônica dos equipamentos, né, de radiestesia, né, o campo eletromagnético, que hoje a gente da ciência, que isso é importante, né? E das plantas, dos fitoterápicos, das tinturas, e também ao lado tinha outra loja que eu acabei ficando mais tempo. Eu queria fugir para a parte da doença, mas eu acabava entrando na parte da estética, da decoração, que era uma loja de decoração da filha, que eu fazia os arranjos de plantas naturais. E eu falei, bom,
eu acho que preciso estudar algo a mais, porque eu acho que tem algo além disso. Mudei para São Paulo e aqui eu comecei a fazer uma peregrinação ortomolecular, homeopatia com o nascimento dos filhos. Eu também tive algumas questões pessoais, que é o caminho de cura do próprio curador, né? E comecei a me tratar com a ortomolecular, depois descobri a homeopatia, e foi dentro da homotoxicologia, e que trata as homotoxinas, o terreno, o campo, vai mais na causa das doenças e não só no sintoma, né? Que eu comecei a entender melhor o corpo. E depois, quando eu também fui me tratar com os florais, aí eu falei, uau, agora eu entendi. Do mesmo jeito que nós temos as toxinas que vão interferir na saúde do todo do corpo, nós temos as toxinas emocionais e as mentais também. E aí os florais abriam um outro leque, depois a terapia neural, e havia um caminho, um percurso até chegar aqui. E estava chegando no momento que eu comecei a agregar, né? Usava para mim, vinha um bom resultado, isso me impulsionou a buscar cada vez mais. E começar a entender esse paciente, como eu brinco, né? Quando o paciente chega, eu preciso olhar para ele como se fosse um aquário, né? Todos nós somos dentro de um aquáriozinho, cada um com o seu. E nós precisamos saber que eu preciso olhar para ele com esse olhar integrado, não olhar só a doença, mas toda a história de vida, todo o entorno. Eu falo que as temperaturas, né? As condições de temperatura e pressão, a qualidade da água, o pH, o tipo de peixe que está ali dentro, se é muito agressor, se você tem que ficar no estresse o tempo todo, estresse crônico, né? Porque na natureza o ser humano não veio para ter estresse crônico, né? Tem esse mecanismo de luta ou fuga. Na natureza, a zebra não fica lá preocupada que horas o leão vai vir, que ele vai estar com fome. Então, ou ela foge ou ela morre. Se resolve, o estresse não é muito prolongado. E depois que ele come, né, que ele pega uma presa, ele não vai, por prazer, matar as outras presas, né? Então, não tem esse estresse todo. Já o ser humano, não. Você, muitas vezes, leva isso para todos os âmbitos da vida. Tem as questões do teu trabalho, da tua família, as suas questões pessoais, né? Você com você mesmo. E isso tudo vai interferir muito no teu emocional. E a pele, nossa origem embriológica, principalmente da parte mais superficial da pele, que é o ectoderma, ela é a mesma que dá origem ao nosso sistema nervoso central, que é o nosso neurosensorial. Então, quando a gente fala emoções à flor da pele, sentir na própria pele, é verdade, porque toda essa questão neurosensorial está interligada. E a pele, se você deixar, eu continuo falando aqui sem parar, você sabe, né? Ah, eu sei, porque você é entusiasmada, né, com o seu assunto. E eu gosto muito de te ouvir, até estou falando assim, você está falando da pele, né? E a pele é o nosso cartão de visita, né? A pele é o que nós mostramos primeiro para os outros, né? O rosto, principalmente, né? Quando a gente pode estar aquele inverno que a gente está com blusa até aqui, o que vai aparecer é o rosto, você está usando uma luva, você vai tirar, é o rosto e a mão, né? E se a gente não tem essa consciência de cuidar da pele associando a beleza, né? As pessoas se frustram porque aquela pele fica ressecada, aquela pele fica feia, ela precisa de tratamento e conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vão passando os anos, a gente precisa disso para a gente, inclusive, para a gente se olhar no espelho e ter esse prazer, né, de se olhar no espelho. É claro que eu sou muito responsável comigo, não vou fazer alguma coisa que mude completamente o meu rosto, porque senão eu vou descaracterizar. Mas eu encontro pessoas hoje que fiquei sem ver durante a pandemia, elas fazem tantos procedimentos que às vezes muda a expressão do olhar, muda a expressão da boca, muda a bochecha, e a pessoa não se encontra mais também, né? Então, eu vejo que você tem toda essa responsabilidade do cuidado, de respeitar as linhas, de respeitar o desenho, de respeitar o desejo, principalmente de quem você está atendendo. Eu acho que esse é um grande diferencial que você traz por trabalhar com a dermatologia integrativa. Não para de subir elogio para você aqui das suas Eu só tenho a agradecer. pura Tão verdade, a pura. suspeitos, muitas são minhas amigas queridas aqui, elas simplesmente falam, faz aí, Flávia, o que você fizer tá bom, é muito Que delícia. agradável e é muito
Eu me sinto muito feliz, lisonjeada com isso, né? Porque é um reconhecimento. E me estimula a procurar mais e ter mais esse cuidado. Mas você está E o que falando que a realmente... pergunta que não quer calar, né? Que Ah, todo mundo pergunta: qual é a diferença entre a dermatologia tradicional e a dermatologia integrativa? então, é o que eu estava mais ou menos comentando com você, da visão da integrativa. Quando você olha lá o iceberg dentro do aquário, como se nós fôssemos um iceberg dentro de um aquário, eu tenho a questão da pele do lado de fora, que é o que você está vendo na superfície, que a pele é a nossa interface com o mundo, né? É o que nos limita de dentro para fora e de fora para dentro. Então, e o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, existe uma lei da correspondência. Então, como você falou da saúde, da beleza, né? Então, muitas vezes existe uma expectativa e uma realidade. Dentro dessa visão integrada, quando eu vou olhar esse iceberg todo, eu preciso olhar essas condições de temperatura e pressão do lado de fora, no ar, ali, do lado onde a cabeça está para fora, assim, do iceberg, e o que está para dentro, baixo. Às vezes a gente age mais na superfície, apagando o fogo imediato, mas depois eu preciso descobrir onde está o foco do incêndio. E esse olhar, eu preciso olhar tanto do ponto de vista do físico, mas como eu estava te explicando que a pele tem essa questão neurosensorial, e ela é um órgão de drenagem, a nossa pele drena, ajuda todos os órgãos internos a eliminar toxinas. E do mesmo jeito que a gente elimina a toxina física, eu também acredito, uma opinião minha, depois de tantos estudos, até pelos florais, inclusive, que a gente drena também pela pele as nossas toxinas mentais e emocionais, porque, segundo Platão, né, segundo o professor Lucileno, tudo começa no mundo das ideias. Então, o Dr. Hahnemann, pai da homeopatia também, Hipócrates, né, dizem que ali, mas que ele que continuou, sempre falava, primeiro começa no mundo das ideias, depois vai fisicalizando. Tem uma questão psicossomática, com um órgão que está correlacionado. Então, dependendo da tua emoção, você vai gerar um conflito e esse conflito pode gerar uma doença. Muitas das doenças de pele que a gente não sabe de onde vem, tem essas questões emocionais, né? Então, quando eu consigo observar isso, nas dermatites, por exemplo, né, que são também questões mais crônicas ou esporádicas, a psoríase, né, tem a ver com, isso é causa emocional. É mesmo, muitas vezes é. Mas só que às vezes você já prejudicou tanto o físico, que você tem que começar pelo físico e ao mesmo tempo ir tratando aquele emocional e o mental. É preciso das terapias combinadas, né, que a gente integra todos os profissionais, é o psicólogo, o terapeuta, o coach, porque O a que pessoa você está precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, né? O que você está falando agora tem tudo a ver com o momento em que a gente está vivendo, que a gente acabou de passar pelo Oscar e a Jada Smith foi explorado muito a doença dela da alopecia e tem tudo a ver com o que você falou, que isso desperta a doença lá dentro para depois aparecer na pele, né, no cabelo. E um outro caso é a moça que está participando também do Big BBB. Brother, ligo, né? Então, eu acredito que você tem aí dois tratamentos completamente diferentes. Você pode até explorar um pouquinho isso, explicar melhor, porque eu percebo que as pessoas ficaram muito em dúvida sobre o que é alopecia, muita gente não sabia da calvície feminina e como isso é causada, e o próprio vitiligo. Então, explica um pouquinho para a gente também. Então, você precisa olhar de vários pontos de vista. Aponta o paciente quando ele vem a ponta do iceberg. E é muito individual, né? O que eu vejo é que a gente tem onde atuar na parte física, mas eu preciso olhar para o emocional. Na pele, nós temos alguns conflitos. Pode ter o conflito de contato, no psicossomático, o conflito de contato, o conflito de um ataque, um conflito de separação. Então, geralmente, essas doenças têm algum conflito por trás, tem algum trauma, algo indesejado, né? Geralmente, as questões de pele descamativas tem que o corpo drena para a pele, né? As toxinas do teu dia a dia, dos teus hábitos, né? Do teu estilo de vida, os alimentos, as intolerâncias, enfim. Então, a gente olha sobre esse ponto de vista, o que gerou aquilo do físico, mas eu preciso também olhar para o emocional, já que eu sei que muitas das questões vão começar não só a genética, mas tem questões que são emocionais e tem a ver com a epigenética, que é o seu estilo de vida. Se você vai acender ou não aquele interruptor da doença em você, e qual que você vai acender.
Então, um acende o vitiligo, o outro acende uma gastrite, o outro acende uma alopécia, há vários tipos de alopecia, desde carência vitamínica, problemas físicos, clínicos de tireoide, autoimune, e essas questões do emocional. Você eleva demais, os pensamentos geram emoções, essas emoções vão gerar toda uma alteração na tua parte de neurotransmissores que vão acabar fisicalizando em algum momento. O excesso do cortisol vão gerar algumas questões. E falando dos conflitos à parte emocional, então você está num ambiente que você não quer contato com as pessoas, né? Você acaba, algumas doenças de pele têm a ver com isso. Geralmente no vitiligo tem a ver com traumas de separação, né? Alguma coisa muito traumática, eu atendo muitas crianças, então pais que se separaram, mudança de escolinha, uma babá que foi embora. Isso, então. Geralmente você tem algum conflito de separação, algo muito traumático, algum dos pais que faleceu, foi embora. Então é complexo, você tem que estudar caso a caso, trazer isso para a consciência ajuda, e aí eu vou abordar por onde eu vou abordar a parte terapêutica. Tem os frequenciais, tem os florais, tem a parte tópica, tem a terapia solar, os medicamentos, né, da medicina tradicional, a gente junta tudo está integrado. Então vai depender muito de caso a caso. Tem focos dentários, então no físico, né, você tem vários fatores que você precisa investigar. Uma questão de investigação, mas trazer o paciente para aquela consciência, que quanto mais consciência, mais entendimento, uma vida interior ele vai se conhecendo, às vezes, muitas vezes acontece uma mágica. Só dele tomar consciência, que foi a partir daquele momento, pelo menos o processo para. Tem processos que já foi tão avançado, como no caso dessa moça do BBB, que provavelmente ela passou por muitos tratamentos, demorou, não resolveu alguns conflitos, né? E com isso acabou não tendo um resultado tão bom ou esperado, apesar de que ela convive muito bem com isso, né? Ela transmite essa alegria que ela fica bela, né? É ela. E é muito bonito isso que ela transmite, porque você a não é... alegria, o sorriso, né? Ela tá É a sempre beleza que vem de dentro. Ela conseguiu lidar com esse desafio, é o que parece, né? Porque a gente nunca sabe o que a pessoa realmente sente. E está muito bem. Estresse dá câncer, então. Então a gente precisa pensar, porque tem as doenças que acabam. E muitas vezes a doença não é algo ruim. A doença é como um caminho de cura, né? É claro que a gente tem que ter compaixão, empatia pelo outro, mas ela vai acabar olhando para ela, por que ela adoeceu, por que ela permitiu, quais foram os traumas, essa vida interior vai acontecer, e aí talvez ela olhe para ela e fale assim, será que eu preciso cuidar mais de mim, olhar mais para mim? Às vezes não vai pelo amor, vai pela dor. E aí ela começa... Eu quero pegar esse gancho do que você está falando de caminho de cura, porque o seu capítulo no livro, ele é exatamente isso, né? Você traz a beleza como um caminho de cura, tanto para o corpo quanto para a alma. Então, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, Flávia, como é que você aborda esse assunto com as suas pacientes, porque é extremamente delicado, né? Mas foi observando e fazendo esse caminho de cura também, né? Porque todos nós passamos pelos ciclos da vida, nós estamos em setênios, né? E é difícil, cada fase é um conflito. Então você tem aquela fase da adolescência, que você está começando a ter sua própria personalidade, uma fase muito metabólica, hormonal, então é espinha, o corpo muda de forma, e as emoções à flor da pele, né? Não tem muito filtro ainda, que vai vindo com a idade, com o amadurecimento da consciência, até os 21, por isso que a maioridade é aos 21 anos, né? Porque nessa fase pré-frontal ainda está amadurecendo, que é o filtro, que você não está só muito no instinto lá do teu cerebelo, e tem mais freio, você começa a ter mais aprendizado né, conseguir lidar mais com algumas questões. Isso leva um tempo. Porque agora é minha vez, o adolescente. Então é uma fase difícil para o adolescente se conhecer, aceitar o próprio corpo, né? Essas alterações todas que vêm com o amadurecimento da idade. Depois você vai para um período que você é muito cobrado, da parte do que você vai ser quando crescer, a sua parte profissional, ganhou dinheiro, não ganhou dinheiro, não pode errar, né? Quantas pessoas mudam de profissão, falem para depois crescer. A gente vê biografia de tantas pessoas que ficaram tão bem-sucedidas na vida aos 60, 70 anos de idade, né? E isso é muito bonito de ver.
Mas voltando, e principalmente eu tendo homens, mulheres, as crises não tem essa questão, né? Mas tem as questões arquetípicas, eu acabo trabalhando um pouco mais com mulheres que se preocupam mais com essas questões do feminino, né? Do embelezamento. Mas o que eu comecei a observar é que nessas mudanças de ciclo de idade, a aceitação do corpo, do próprio envelhecimento é difícil. E principalmente nesse período de 42, 49 anos, que a gente fala que é uma fase que você é como se fosse um período de renascimento, né, dentro dos centênios. Você já chegou a uma certa maturidade e você começa a precisar ter uma necessidade de um sentido de vida. E agora? Eu já consegui isso, já consegui aquilo, mas o que eu quero mesmo para mim? O que eu quero mesmo para minha vida? O que eu fiz até agora? Para quem que eu fiquei correspondendo e não olhei para mim? Não é um geral, não é uma regra de bolo. Muitas pessoas estão muito bem resolvidas. Mas sempre a gente tem um bônus, tem ônus, tem ônus, tem bônus, então cada um tem o seu, tem a sua questão, né? Seu conflito interno. Tem pessoas que vão por excesso, trabalham tanto na estética que o excesso vive em função daquilo. Também é uma fuga, também é um outro problema, que acaba ficando deformado, como você mesmo diz, né? Acaba que perde o limite de quem sou eu, não me reconheço mais. Você olha suas fotografias e você vira uma outra pessoa. Isso acontece muito com os artistas, que, né, tem que interpretar papéis e tudo, mas faz parte do trabalho deles. E tem outras pessoas que não, que desistem de si mesmos, né? Desistem, não tem mais esse olhar, quer fazer alguma mudança, mas não gosta, não está gostando daquela mudança natural do envelhecer, né? Então aí que a gente entra. A gente observa, e observando esses pacientes, eu comecei a ver que tratando fora, melhorando, trazendo para o mundo da possibilidade, né? E se eu melhorar a minha olheira? E se eu conseguir permanecer um pouco mais jovem? Tem tanta tecnologia, o ser humano agora parece que vai viver 120 anos, dizem, né? Está muito rápido, o Você corpo não tem dá uma pele tempo. lindíssima, né? Acho Ah, que o todos os filtro seus ajuda. pacientes chegam e vai, que pele linda, né? Você Isso é também. maravilhoso. Hoje eu tô Ah, até você com uma queria, né? espinha aqui, ó, no dia de live. Apareceu uma espinha aqui só pra... Você andou comendo chocolate já antes da Páscoa. Não, até que não. Acho que é estresse da live. E aí, quando a gente fala da gente, é mais complicado. Então, eu fui observando a mudança. Então, o fato dela, que elas estão, como eu disse, eu trabalho com os extremos e as idades variadas. Eu comecei a observar que quando o adolescente começa a se aceitar mais, passar um creme, ele vai vendo que vai mudando e não demora muito, opa, vai aflorando, ele vai lidando melhor com aquilo, aí olha para o lado. O problema muito grande nos adolescentes é a comparação. A nós também, né? Toda idade. Então, a tribo que pertence, não pertence, mas ele vai melhorando a autoestima dele através de fora para dentro. E aí eu tenho inúmeras que daqui a pouco estão super felizes. Ah, tia, cresci, emagreci, aí trabalha com floral, ajudando no empoderamento, na aceitação, né, nas questões de alguns traumas, e aí é muito individual. Tem os florais da beleza, né, a Doris, que me ajuda muito com isso. A gente fez a live agora em dezembro, e ela deu várias dicas, e eu adoro os florais dela, porque eu uso para mim. E, e no outro, né, na nossa idade agora, esses conflitos, né? Então, uma pessoa que vem tão estressada, tão preocupada, que está com aquele vínculo, marca pele de verdade, o estresse dela está ali estampado. Então, conforme eu for mostrando para ela que dá para melhorar, que é por conta disso, aí ela vai evitando e começa a cultivar o amor próprio, o autocuidado, passar um creme que seja, porque ninguém fazia nada. Olha, doutora, eu comecei a passar aqui esse creme, agora eu já estou usando, aí eu vou vendo a transformação. E aí a alegria, daqui a pouco ela está caminhando, ela está fazendo atividade física, ela está emagrecendo, aí daqui a pouco ela arrumou um namorado, e juro para vocês que eu estou te falando, eu já vi várias vezes acontecerem aqui. E aí eu comecei a falar, nossa, então eu não preciso ser cirurgiã para tratar da cura das pessoas, né, dar remédio. Então o que eu faço, né, foi quando eu despertei para a importância e fiz as pazes, como eu falo comigo mesma, de ver a importância da estética. Assim, agora, uma estética, como diz um outro amigo meu que me provocava, falava assim, Flávia, você precisa se definir. O que, que você faz? O que, que você é, né? E como que você Mas é utiliza muito isso legal tudo? você falar isso, Flávia, porque no livro você fala desse teu despertar, né? Eu acho que você tá bem dentro da sua missão de vida mesmo, de ajudar as outras pessoas a encontrarem o melhor de si, né? O que que foi esse despertar para você? Esse despertar foi isso. Foi ver
como diz uma outra amiga nossa, o despetalar da pessoa, né? Então, o que eu consigo, talvez, uma sensibilidade que eu fui observando, né, no dia a dia, que quando eu vejo a pessoa, sabe como Michelangelo, ele não via a escultura. Aliás, ele não viu o bloco que ele ia esculpir, ele já via a escultura pronta. Ele falou, só vou tirar os excessos. Então, quando eu começo a ver um paciente, eu já começo a visualizar ele no futuro. Eu falo, olha, a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso. Eu já vou vendo intuitivamente, ajudando ele a se ver. E aí, cada vez que ele vê que ele realmente mudou, vai vindo essa alegria, essa empolgação, essa transformação de uma maneira mais natural. É claro que tem exceções, tem gente que precisa, vai para o casamento, tem gente que gosta do exagero. E a gente vai fluindo de acordo com a necessidade de cada um, mas sempre com bom senso, né, com ética, né? Geralmente eu não ofereço nada que eu não faria para mim, nem para meus familiares. Então é uma responsabilidade muito grande lidar com essa estética, com o outro. Você mexe muito com a questão do emocional, né? Estou lidando com a estrutura, com a impressão. Nós vivemos só seres de impressão, né? Então a impressão que eu causo no outro, a impressão que o outro causa em mim, e isso é muito sensível, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que foi isso que você me perguntou. Eu me empolgo, Foi viajei aqui um exatamente pouco. isso, né? Esse teu despertar, ele te ajudou a você trazer todo esse teu conhecimento e a experiência, ela vai trazendo isso, né? A experiência, quando qualquer que seja a carreira, né? Você lida com esse assunto diariamente, você olha para isso e você vê a pessoa no futuro, né? Isso é maravilhoso. E tem uma outra questão, porque muitas pessoas se sentem culpadas, né? De estar se cuidando, de estar se tratando. Olha, eu não quero nada, eu não quero isso, não quero aquilo, meu marido não deixa, ou a minha esposa não pode saber. Então, é algo que eu venho delicado para a gente lidar também no dia a dia. E isso foi me despertando que um dia eu falei assim, mas qual é o problema da pessoa querer melhorar, fazer um procedimento estético, ela não está se agredindo, não tem nada diferente, ela só está na melhor. A gente fala que é clichê, né? Na sua melhor versão, você vai melhorar a autoestima, você vai se sentir mais feliz, você vai ajudar ela a ganhar uma vaga de emprego, porque ela precisa de uma aparência, a tal da impressão que eu te disse que a gente causa nos outros, Primeira impacta. impressão é que fica, né? E uma Inclusive a gente imagem vai ela fazer uma vai. live, né, para falar sobre isso. É verdade. Eu vou aproveitar aqui essa nossa pausa para colocar a Paula Linda aqui com a gente. Oba! Que aí Ela depois eu te acabou de falo chegar. desse despertar também das flores, né? Cheguei. Oi! A Oi, gente tudo estava bem? sentindo sua falta aqui, estava Ai, incompleto. eu também estava dando aula, desculpa, eu vim correndo. Eu falei, gente, quero entrar nessa live tão legal para falar com a Flávia. Peraí, tá Olha, falando de beleza? Deixa eu colocar um filtro aqui que eu cheguei suando. o que as É pessoas estão linda, tem a pele elogiando a linda. doutora Flávia aqui, você não tem ideia. Eu estava ouvindo vocês falando de estética, de beleza. Eu adoro me cuidar, sou leonina, adoro cuidar da pele. Só falta eu ir lá no seu consultório agora, né? Você está super mais que convidada. É que o ano está passando muito rápido, né? Eu Tá, estou né? Tá. conhecendo o seu espaço novo, né? Que você cuida também da saúde, né? Agora com o Você seu já foi espaço lá, de né? yoga, eu adorei. Me empolguei para as aulas, tá vendo? Peraí, gente, deixa eu só. Tá travando aqui meu celular. Mas eu já sou Oh. paciente. Você tá de cachorrinho de Páscoa. Travou no cachorrinho. O que eu faço com isso aí? Engraçado, meu. Gente, ficou ótima. O Não, cachorrinho da olha, por Páscoa isso que eu chegou. falo, não tem ninguém feio feliz, não é assim? Todo mundo tem Eu a não beleza consigo. que traz a tristeza. A alegria de Eu estar. mesmo. Sumiu meu filtro. Agora eu não consigo sair. Ah, não tem problema, né? A gente Não, vai eu fazer quero sem deixar sem filtro, nada, né? mas eu não tô conseguindo. Não sei o que aconteceu aqui. Hoje a gente usa a hashtag NoFilter, né? Sem filtro Ah, nenhum, que estamos a 3 sem filtro. eu adoro o filtro. Ainda mais quando a gente chega correndo da Não. aula de yoga. Bom, vou deixar esse mesmo. Tudo bom, Flávia? Tudo, e você, querida, tudo bem?
Tudo bem. Comecei a live aqui parabenizando você, né? Foi essa canalizadora de luz para unir todos nós. Foi um sonho realizado coletivo. Isso é tão agradável de poder fazer parte. E você me ajudou muito também no meu despertar, me obrigando a passar limpo, escrever. Né? Você e a Cláudia, as duas me ajudando ali a falar assim, puxa, agora eu vou fazer a vontade de um outro amigo meu. Vou começar a me definir, trazer, né, consolidar e sintetizar um pouco o propósito do meu trabalho. Isso não tem, foi um presentão. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Ficou tão lindo E o seu tem capítulo. outros livros, né? Aham. E agora nosso livro a aqui, gente... nossa. Ah, lindo, né? Nossa, como eu amo esse livro. Tem tanto conteúdo, gente do céu. Nossa, para quem quer despertar a consciência para esse caminho de cura, né, de saúde integrativa, acho que esse livro ele pode ajudar tanto, né? Tantos autores aí com muito conhecimento e Ele é ajudou uma tantos alegria, né? profissionais que escreveram, porque eu senti, como eu estava falando com a Cláudia, que todo mundo estava num momento parecido, né? Pelo que eu percebi até no dia do lançamento, querendo sintetizar o seu trabalho, expor, né? Colocar isso para alguém, tanto quanto as pessoas que vão ler, que vão poder usufruir e aprender também, né? E poder se tratar. Então foi muito especial, foi muito abençoado. Foi, e a Cláudia ajudou todo mundo, Muito, né? Se ela não que fosse integrou, ela aí, ela fez o gente, papel eu de acho que ninguém ia integrar. conseguir escrever, né? Eu fiquei muito feliz com toda essa união das pessoas, né? O trabalho da curadora, na verdade, ele é limpar as arestas, como você até estava falando, Flávia, né? De tirar os excessos e colocar aquilo que converge entre todos por uma estrada que todos fluam de maneira que os capítulos, a gente lê um, vai para outro, né? Sem perceber que são vários autores que estão escrevendo, né? Isso ficou maravilhoso, né? Ficou muito bom mesmo. Mas, Paulo, eu quero te mostrar aquele pôster que tem atrás da doutora Flávia ali, Ah, eu que é tô muito vendo, que lindo. especial para ela e tem a ver com tudo isso que a gente está falando agora, né? Ah, é o projeto Flores em Você? É o Esse? projeto Flores em Ah, Você, que eu quero saber surgiu. mais. Conta aí para nós. Então, durante a pandemia, eu fui muito questionada, né? Porque eu comecei a fazer muitas lives sobre medicina, essa parte integrativa, dermatologia integrativa, aquilo que a gente adoece tanto no físico e também no emocional, né? No espiritual, que eu trouxe terapeutas florais e coaches, enfim. Mas estava faltando eu falar da estética. E foi através de um dia, e ano passado, quando falei com a. Eu tinha essa cobrança, né, de eu entender comigo mesma a importância da estética como cura também, ajudar na cura e trazer essa alegria, o contentamento. E foi muito bacana para mim, quando eu percebi que isso põe o foco em outro lugar, põe o foco na saúde, na alegria, na esperança, e não fica focando naquilo que você não quer, que é a doença. E como isso é importante, eu acho que isso, inclusive, o futuro vai ser isso, vai ser essa união da ciência com a espiritualidade, né? Para poder trazer com que a gente fique em uma prevenção, foque no que é saudável, não no que nos adoece. O que você não sabe, você não quer, você já sabe. E isso é muito difícil, é fácil falar porque eu passo pelo processo, né? Eu fui passando pelo processo e observando os pacientes. E aí, nessa necessidade de fazer uma live, então, da estética, porque é importante, sim, que eu fui convidar a Doris, e a Doris me apresentou você e a Cláudia. E eu fiz um retiro espiritual um pouco antes desse convite. E lá me caíram muitas fichas, né, dessa questão do flores em você. Por que não a gente não se enfeitar, não colocar flores em você? A gente cuida da casa, a gente cuida do filho, a gente enfeita, põe quadro, flor na parede. Qual é o problema de você se cuidar e colocar flores em você? E o dia que eu vi também esse quadro, eu falei, nossa, eu trabalho com florais, eu falei, putz, e o floral traz as suas virtudes, faz aflorar o seu melhor. Então, se você tem medo, você fica mais corajoso. Não que você vai deixar de ter medo, mas você vai ficar mais corajoso. Se você está triste, trabalha mais o lado da alegria, do empoderamento, da aceitação. E aí fui juntando tudo. E foi desse retiro que eu fiz que eu vi um dia assim, eu estava num dia meio cinza, estava meio nublado, estava tudo meio
dark, né? Eu estava meio mexida, precisando de umas respostas. É claro que não tem resposta para tudo, a gente não tem solução para tudo. E aí eu olhei, mas de repente estava tudo monocromático, era tudo verdinho, e estava tudo meio nublado, mas de repente começou a sair o sol, e o sol começou a surgir, e começou tudo a se iluminar, de repente coincidiu de ser o horário de 11, meio-dia, as florzinhas começaram a abrir, eu não tinha percebido as flores na paisagem, e eu falei, nossa, por que não flores em você? Se a gente pode mudar a paisagem, por que a gente não pode mudar a própria paisagem para a gente se sentir mais belo, mais feliz, trazer essa verdade, a verdade que vem da alma? E eu comecei a olhar para o paciente, para essa questão da estética de uma forma mais especial e ver os milagres meio que acontecendo no dia a dia. Foi é muito gratificante. Ainda tem muito para aprender, muito para trabalhar, mas já foi o início. E o livro foi aí, você me convida para o livro. Agora eu vou precisar olhar mesmo para isso. E acreditar que a estética, a gente tem que parar de focar na doença, focar na saúde, e nenhum problema em fazer procedimentos estéticos, desde que tenha bom senso, você não vá para as extremidades, para os excessos, né? Essa sutileza de não se transformar, né? Mas, claro, a estética é uma aliada para a gente ir melhorando, aperfeiçoando. E a gente pode atingir essa cura de fora para dentro também. No yoga a gente fala muito disso, de dentro para fora e também do físico para dentro, né? A gente consegue fazendo um procedimento, melhorando, né? Vai melhorando a autoestima. E isso vai trazendo cura, né, para a alma. Isso é tudo tão maravilhoso, né? Falar de flores, falar de floral, né? É tão delicado, tem tanta sutileza, né? Flávia, qual que é a mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo hoje? A mensagem eu me preocupo muito com as crianças, sabe? Eu acho que as crianças são os adultos de amanhã. E eu tenho muitos pacientes pequenos aqui que sofrem um tanto, sabe? Então, eu me lembro que com meus filhos pequenos, né? Um dia meu filho falou assim para mim: mamãe, eu não gostei que você desligou a televisão sem me perguntar se podia. Eu não queria tomar banho agora. O desenho já ia acabar. O jeitinho dele falar foi o que ele quis dizer. Eu achei aquilo interessante. Falei, é verdade, você tem razão, né? Então, eu falei isso com a professora na escola e a diretora falou assim, mas aqui a gente faz combinados, aqui a gente obriga a criança a falar o que ela pensa, o que ela sente e trabalhar para não ter esse trauma. Então, ela tem que aprender a verbalizar, porque muitas vezes até a gente adulto não sabe valorizar e acaba se autoagredindo e aí fisicaliza, somatiza as doenças, né? Então, aprender a fazer... esses pequenos acordos, né? E fazer uns acordos consigo mesmo também. Então, de pequeno, cuidado com as críticas exageradas, não só principalmente para as crianças que são mais sensíveis, não tem filtro, ela acredita em tudo que o adulto diz, mas os adultos também, que também têm as suas crianças feridas, né, que precisam ser olhadas. Então, a crítica, até vi um post outro dia, postei lá no meu history, falando exatamente isso, que quando você critica uma criança, ela não deixa de te amar, mas ela deixa de amar a si mesma. Isso vai refletir muito na autoimagem dela e nas questões dos relacionamentos pessoais e gerar doenças, né, no futuro. E a outra que foi um amigo querido, um reprogramador, que eu também venho fazendo um trabalho, que falou assim, quando eu me interesso por mim mesmo, eu me torno mais interessante também para os outros. Então eu mudo o meu ao redor. E a beleza... ela eleva, né? A plantinha, como eu estava falando, acho que o mais sublime é a flor, porque ela já passou por aquele processo do parte mineral, do mundo mineral, foi para o mundo vegetal, a raiz, o caule, a folha, até você se refinar e abrir, desabrochar em flor. Eu acho que a gente faz esse processo também de elevação. E a gente fala da beleza, trazendo essa beleza de dentro para fora. E às vezes a gente faz o caminho inverso, de fora para dentro. Então, essa frase me marcou muito. Quando eu me interesso por mim mesmo, me torno interessante também para os outros. Eu acho que é isso. Lindo. Que incrível. A gente falou até que vai fazer uma live sobre esse assunto. Eu falei, tá bom, vamos embora. Olha, eu fico tão feliz quando a gente faz uma live
em que o profissional é reconhecido, né? É. Acho que esse reconhecimento é acima de tudo. Porque você vai no consultório da doutora Flávia, Paula, você vai ver como ela olha para a gente e ela tem essa visão do futuro, né? Ela já sabe, ela estava até falando sobre isso, ela já sabe o que ela quer fazer, né? Então ela já fala quantas sessões tem que voltar, Ah, isso onde é que ela ótimo. tá, você não sai de lá deformada, você sai de lá continua bonito, né? Ah, que legal. Eu gosto de médico assim, que olha e tem essa Olha, visão, deve né, ser da estética. verdade. É porque Eu a nem gente quer eu, saber, né? Tem médica que a gente vai, ela não fica assim. Eu já fui algumas, né? Que não tem essa visão. Ah, que legal, tô louca pra ir mas lá, eu marcar comecei a consulta. acreditar um pouquinho mais nisso e valorizar até, faz parte desse meu caminho, mas dos depoimentos, eu falei, não é que deve ser verdade? Se tanta gente está dizendo, deve ser, eu acho que deve ser bom. Vou continuar por essa linha. Não dá para agradar a todo mundo o É. tempo inteiro, é claro, não tenho resposta para tudo, não é todo mundo que está disposto, mas na medida do possível eu procuro fazer com amor. E a Se gente tá mais vendo aí de três seus fãs. pessoas, então, olha, mais uma, se mais de Obrigada, três pessoas obrigada. falam bem de você, comece a acreditar, porque três já é o princípio de muitas, né? É Muitas verdade. pessoas. É. São pessoas muito queridas, eu fico muito grata. É muito gratificante. Falando em atendimento, você atende só no consultório, você dá tempo? Como é que as pessoas estão elas te encontram? Porque a gente está chegando no final da nossa live, você tem que deixar o seu contato, tem que dizer como que as pessoas te encontram, para que elas possam passar com você também, né? Eu tenho um consultório realmente particular aqui em Moema, onde eu fico todos os dias praticamente. Um dia da semana eu tenho ido para um outro convênio, que é um outro tipo de trabalho que eu tenho desenvolvido, mais social, e que eu gosto muito, que também me gratifica bastante, que eu acabo vendo mais doença, porque aqui no consultório, é claro que eu cuido do todo, mas o foco acaba sendo mais na estética, né? Que bom que as pessoas estão indo mais para a saúde, né? Através da beleza e adoecem menos, que bom isso. Menos no físico, né? De uma forma doente. É claro que também eu tenho que tratar o dentro, porque senão a expectativa e realidade, se o físico não está bem cuidado, tem muita toxina, não vai refletir uma boa pele, uma beleza saudável, né? Então, é o todo. E nas redes sociais também, que eu deixo um pouco de conteúdo no meu Instagram, que é doutora Flávia Macluf, ponto dermato. Tem o canal do YouTube, né? Cláudia que me ajuda, que sabe mais, doutora Flávia Macluf Oficial. Ela me fez decorar tudo aqui para não fazer feio. Claro, tem que decorar, tem que passar seus Ela me contatos. fez fazer seu site, tem que ter o seu site, www.flaviamacluf.com.br. E as formas de você me achar, tem todos os telefones, e-mail, tudo para poder entrar em contato. Ah, isso é maravilhoso, né? A Paulinha chegou mais tarde, mas ela vai querer conversar com você depois também. A gente vai se conhecer, todo mundo. Ela já te conhece, mas a gente vai se conhecer, os autores vão se conhecer Vai ser pessoalmente incrível. no dia do nosso lançamento, que vai ser maravilhoso. Eu não vejo a hora de Eu ter o também nosso. não vejo a hora, estou empolgadíssima. Muita gente Inclusive, eu não bacana. tinha um livrinho hoje para poder mostrar aqui na minha live, porque os livros acabaram. Eu ainda tenho, mas não A dá tempo de Renata que pegar. deixou aqui para mim. Ela falou, não, eu vou pegar a Renata e deixar ela aqui. Eu não sei, acho que eu já estava intuindo. Ah, que delícia. Tem um Então, aqui também, que fica aqui atrás. Eu vi, olha tá aí. lindo ali. Tá lindo mesmo, embaixo do projeto Flores em Você, né? Então, para quem quiser participar com a gente no lançamento presencial do nosso livro, que vai ser no dia 10 de maio, das 6 da tarde até as 9h30 da noite, no Jardim Village da Vila Madalena. Pode clicar aqui embaixo na minha bio, na bio da Paula também, que tem a confirmação de presença para que a pessoa deixe o nome lá e a gente possa receber, autografar, abraçar, beijar todo mundo que quer E vamos saber mais sobre esse livro, E a né? gente agradece também todo mundo que está aqui nos prestigiando, né, conosco até agora. Quem entrou, saiu, voltou. Que eu estou vendo uma movimentação aqui. Deixa mensagem. A gente tem que agradecer porque a gente só trabalha e faz o que faz porque tem essa coisa das outras pessoas, né? Esse retorno maravilhoso do próprio reconhecimento.
né? É verdade. Ai, gente, amei estar aqui com vocês, mesmo que tenha sido pouquinho. Então, a gente vai se encontrar logo mais, lá no lançamento, dia 10. E volta lá para fazer mais yoga comigo, Flávia. Vamos combinar. Eu e a Cláudia já tá nos nossos A planos Cláudia já. eu convido toda hora também. Eu bato carteirinha já lá, né? Oba! Muito obrigada às duas Eu por tô tudo. caminhando com a Flávia segunda, quarta e sexta de manhã, né? É. Às 7 horas. A gente tomou vergonha na cara, já tem um mês que a gente vai para o Ibirapuera. Isso aí. Uma incentiva a outra, é tão bom, né? Juntos é melhor, é mais agradável. É isso aí, querida. Obrigada, Então, gente. Obrigada, muito em breve, queridas. no Parabéns lançamento. pelo trabalho de vocês. Maravilhoso, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Beijinho. Obrigada, gente. Tchau, Cláudia. Tchau, Flávia. Tchau. Tchau.